Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Após recuar 1,5% no primeiro trimestre de 2020 e retroceder mais 9,6% no segundo trimestre, o IBGE divulgou, na data de hoje, o resultado do PIB brasileiro no terceiro trimestre deste ano e observamos uma expansão de 7,7%. Uma expansão muito expressiva, sem dúvida alguma, para um único trimestre, mas uma expansão que ficou abaixo do esperado. As projeções de mercado apontavam para um avanço superior aos 8% e acabou vindo um pouco menos do que estava sendo projetado. Um outro aspecto que me parece importante ser destacado é que o PIB brasileiro não recupera no terceiro trimestre sequer o que perdeu no segundo trimestre, quanto mais recuperar o que perdeu no primeiro, mais no segundo trimestre desse ano. A economia brasileira não está se recuperando em V. A recuperação em V acontece quando nós temos um avanço no mesmo ritmo, na mesma velocidade que ela retrocedeu, e não é o que está acontecendo. Claramente, a economia brasileira está se recuperando num ritmo mais lento do que ela retrocedeu. Além disso, quando a gente olha para frente, quando a gente olha para o quarto trimestre desse ano, tudo indica que a recuperação deve desacelerar de forma significativa. Afinal, o auxílio emergencial foi cortado pela metade, não são mais R$ 600, agora são 300, o que diminui o poder de compra das pessoas. O desemprego continua muito elevado e a inflação subiu, uma inflação muito concentrada no preço dos alimentos, que diminui o poder de compra, principalmente dos mais pobres. Além disso, temos ainda um ambiente de muita incerteza. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com a política econômica brasileira em 2021. Ninguém sabe se haverá auxílio emergencial a partir de 1º de janeiro, se nós preservaremos o teto de gastos ou se haverá uma meta fiscal flexível, como tem sido sugerido dentro do governo brasileiro. É muita incerteza para você tomar uma decisão de investimento, de contratação de pessoas e de ampliação da produção. Mas, sem dúvida alguma, o principal problema para uma recuperação mais vigorosa da economia brasileira é a pandemia. A pandemia dá sinais de que volta a se agravar no Brasil, o número de casos está aumentando, o número de novos casos, o número de óbitos, os hospitais estão sob pressão, o que aumenta a necessidade de esforços nesse sentido, de enfrentamento da pandemia. Algumas medidas de isolamento podem ser retrocedidas, como aliás já está acontecendo. O principal exemplo foi São Paulo essa semana. E claro, mesmo que o isolamento não seja compulsório, existe o isolamento voluntário. As pessoas começam a ficar temerosas e evitam sair na rua, o que impacta bastante o segmento de serviços, que é muito dependente da circulação de pessoas, segmento de serviços que é 70% do PIB brasileiro e que é o setor que mais emprega gente no Brasil. Essa semana nós tivemos uma notícia muito boa, né? A vacina da Pfizer, ela foi aprovada no Reino Unido, ela começará a ser distribuída em massa ainda nesse mês de dezembro. E o Brasil está muito atrasado nesse processo da vacina. Tudo bem, a vacina da Pfizer ela exige uma refrigeração especial, exige um acondicionamento diferenciado. Agora, o setor privado brasileiro tem freezer para guardar a vacina da Pfizer, para ajudar o SUS, mas nunca houve um contato do Ministério da Saúde. Empresas fabricam esses freezers, mas nunca houve uma encomenda. O governo brasileiro apostou numa única vacina, vacina da Oxford. Uma única vacina, claro que aqui eu estou falando do âmbito federal, do Ministério da Saúde, uma vacina que não vai cobrir a população brasileira toda. Enfim, a economia brasileira não vai voltar ao normal sem vacina. E está muito claro que o governo brasileiro não se organizou, não se preparou da maneira adequada para fazer uma vacinação em massa de forma acelerada, de forma veloz. Isso demanda tempo, isso demanda recursos, isso demanda planejamento. E o Brasil acabou não tendo nenhum desses elementos presentes num esforço concentrado ao longo dos últimos meses.
Pois é, a economia brasileira não está se recuperando em V e tudo indica que o processo de recuperação deve desacelerar daqui para frente. A ver como a economia brasileira se comporta ao longo dos próximos tempos, vamos continuar monitorando, observando e comentando aqui no Petit Jornal. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de se tornar nosso apoiador. Vai lá no site do Petit Jornal, petitjornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, que não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, uma mídia que é mantida pelo auxílio, pela ajuda dos seus apoiadores. Além disso, vou colocar aqui tagueado no descritivo desse áudio o nosso site petcursos.com.br, onde alguns temas estão sendo vistos de forma mais aprofundada. Vai lá, dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.